Fala, fã do Live BSOBR, não é mais um vídeo no canal, aqui uma edição rapidinha, express, para falar desse time aqui, o Boston Celtics, que estou com a camisa hoje. Boston Celtics que teve mudanças profundas, né, no seu departamento de basquete, em toda a sua direção e em todo o seu futuro, né, na manhã desta quarta-feira nos Estados Unidos, né, mudando basicamente muito da equipe técnica, da sua direção, né, na figura do Danny Ainge, né, que era o principal diretor, né, dessa equipe, o presidente de operações. A gente vai falar um pouquinho de que mudanças aconteceram, qual o futuro do Celtics, isto um dia, né, nem acabou dando um dia depois da derrota para o Brooklyn Nets, que acabou com a série da Conferência Leste, com o Brooklyn Nets passando do Boston Celtics logo na primeira fase dos playoffs. Boston Celtics teve uma temporada abaixo. Mas antes, já se inscreva no canal, ative as notificações, né? Sempre importante ativar as notificações, todas as notificações para não perder nada do Overtime, do Bom Dia, do Corujão e também dos vídeos especiais aqui do canal. E também é bom também a galera curtir o vídeo, deixar o like, sempre importante pra gente. Então já deixa o joinha aqui embaixo antes de ver todo esse vídeo. Vamos lá, falar um pouquinho desse Boston Celtics, né, que perdeu mais uma vez pro Brooklyn Nets, foi eliminado da NBA, da temporada 2020-2021 da NBA, né, no total da série 4-1 para o Brooklyn Nets, né. Era algo de se esperar? Sim, não a temporada toda, né, porque a temporada regular do Boston Celtics foi muito abaixo, né, foi muito irregular. Teve um pequeno momento do Boston Celtics conseguiu demonstrar um pouco mais de regularidade, mas no geral uma temporada muito pior do que todas as anteriores, em que o time chegou à final de conferência, apesar de nunca ter conseguido nos últimos anos chegar a uma final de NBA, sempre mostrou um time sólido, que conseguia ir bem com o Brad Stevens como técnico, e que nessa temporada foi muito abaixo. E apesar disso tudo, teve o Jaylen Brown fazendo sua melhor temporada individual, o Jason Tatum continuando essa evolução, apesar de percalços com lesão, com Covid e tudo mais, o Marcus Smart sendo mais uma vez o líder dessa equipe, o líder emocional e o líder dentro de quadra também, no aspecto defensivo e tudo mais, mas alguns pontos ficaram muito claros, né, dessa equipe de problema. Primeiro, o Kemba Walker jogou muito pouco na temporada, e ele era para ser essa terceira estrela, talvez até a segunda quando foi contratado junto ao Charlotte Hornets, né, quando a troca aconteceu. Então isso a gente esperava mais do Kemba Walker mais uma vez e ele não correspondeu. Ficou fora desses últimos jogos de playoffs, não conseguiu atuar contra o Brooklyn Nets e para um cara que ganha o maior salário da equipe, que a gente espera tanto, fica muito abaixo, né, o que o Kemba Walker tem demonstrado para essa equipe do Boston Celtics. Ele tem mais 3 anos de contrato, a gente não, mais 2, né, e mais uma player option, uma opção dele que provavelmente vai aceitar ainda para uma última temporada, mas fica essa questão, o Kemba Walker pode ser trocado, pode ser mandado embora, qual vai ser o melhor ponto a se fazer com o Kemba Walker no Boston Celtics? Essa é uma das primeiras questões, né, desse time. Além do mais, a questão de garrafão, né, pivô, a equipe sofreu muito. Tristan Thompson, Daniel Theis, depois teve o Robert Williams que surgiu. Robert Williams sofreu muito com lesões, mas é um jovem com muito potencial. E aí tem que ser o trabalho do Boston Celtics com o Robert Williams, o que ele pode dar para a equipe, né? Ele está elegível para assinar uma extensão de calouro ainda, agora nessa off-season. Provavelmente vai assinar uma extensão de calouro, então deve continuar na equipe o Robert Williams. Mas a gente tá falando de um cara que tem que ser mais utilizado, tem que ser titular. Ele tem um potencial incrível, teve 9 tocos numa partida contra o Brooklyn Nets, o recorde da história da franquia do Boston Celtics num jogo de playoffs. Então a gente tá falando de um cara com muito potencial dentro do garrafão, principalmente defensivo. Tem muito ainda para melhorar, principalmente no ataque. Ele é muito cru, com poucos trabalho de pés, com pouco arsenal ofensivo mesmo, mas é um cara com muito potencial e tem que ser o principal ponto a se evoluir nesse time do Boston Celtics, que é um jovem com muito talento. A gente fala também do banco. O que tem no banco de reservas do Boston Celtics hoje, né? A gente fala de um cara como o Peyton Pritchard, que se mostrou um calouro muito consistente e tudo mais, mas o que mais? Brett Williams, Samuel Delay, o Aaron Nesmith, que mostrou pontos positivos, principalmente em maio, quando ele teve mais de 9 pontos de média, chutando 50% na bola de fora. Romeo Langford, que foi titular nesses últimos jogos no lugar do Jaylen Brown, mas é pouco. Muitos jovens precisam de uma opção mais segura vindo do banco de reservas. E não é Jabari Parker também. Tem que ser mais jogadores veteranos importantes que possam vir e ajudar, ser uma espécie de sexto homem eficaz para essa equipe do Boston Celtics. Então,
são pontos que o Celtics precisa melhorar bastante também, esse banco de reservas, né? E um ala que seja bom defensivamente também, é algo que o time precisa. Para ajudar o Marcus Smart a ser um dos grandes que já é um dos grandes defensores da liga, ter um outro cara que consiga marcar bons jogadores altos do adversário, né? Então esse é um ponto que o Boston Celtics, mais um, tem que ter para melhorar nessa off-season, pensando já na próxima temporada. Porque a gente fala de uma equipe que chegou a finais de conferência nos últimos anos, nessa temporada terminou em sétimo, teve que disputar o play-in contra o Washington Wizards, acabou passando, mas enfrentou logo de cara um Brooklyn Nets, que não é nada fácil. A gente está falando de talvez o time mais talentoso da liga hoje, que é o Brooklyn Nets. Então é complicado para o Boston Celtics ter tido uma temporadas tão boas anteriormente e nessa não. Pontos positivos que continuam disso tudo: Jaylen Brown e Jason Tatum ainda não chegaram aos 25 anos. Tem muito potencial pela frente ainda. Mas eles já não podem mais ser tratados como jovens, sem experiência. É um time novo e tudo mais. Claro que é um time novo, mas é um time que já tem que mostrar mais do que demonstrou nessa temporada. E o Tatum e o Jaylen Brown são estrelas, são All-Stars. Então eles têm que estar num nível muito alto sempre. E o Tatum mostrou isso várias vezes nos playoffs, fez jogo de 50 pontos contra o Brooklyn Nets. É um cara que tem total confiança da franquia, total confiança de todo o olhar da NBA. O Jaylen Brown é a mesma coisa, né? Infelizmente teve um problema de lesão que acabou deixando fora desses playoffs. Mas a gente tá falando de um time que tem duas estrelas em ascensão, muito jovens, que tem um futuro ainda muito grande, que não chegaram nos seus primes, a gente pode se dizer assim. Então tem muito ainda para esses dois jogadores mostrarem ao Boston Celtics. Ainda eles têm contrato longo, né? Então tá tranquilo pro Boston Celtics saber lidar com esses dois jogadores e ter eles para o futuro. Marcus Smart, outro cara com potencial fantástico de defesa nessa equipe, líder dessa equipe. Ele é um cara que vai entrar no último ano, ainda tem uma extensão que ele pode ter nesse contrato. Então é isso a primeira coisa que o Boston Celtics tem que fazer, junto com dar a extensão contratual de calor para o Robert Williams. Estender o contrato do Marcus Smart, que é muito importante, né? Evan Fournier, que foi trocado com o Orlando Magic no meio da temporada. O que fazer com o Fournier? Ele vai ser agente livre e restrito, pode assinar com qualquer equipe. Quanto que o Fournier vai pedir de salário? Essa é uma questão. O Boston Celtics já está acima da taxa salarial, né, do teto salarial da NBA, desse salary cap. Então já paga taxas para isso. Até que ponto vale a pena manter o Fournier com um salário tão alto? É uma outra questão que vai ter que pensar esse front office do Boston Celtics. O Tristan Thompson, a mesma coisa. Vale a pena manter o Tristan Thompson ou confiar totalmente no Robert Williams e algum outro jogador que surja? Algum outro jogador mais barato do que o Tristan Thompson. O Tristan Thompson teve menores médias da carreira, principalmente em minutos e também em pontos. Então a gente está falando de um cara que talvez não tenha atingido o máximo nesse Boston Celtics como se esperava. Então, o Tristan Thompson é outra questão. Ele e o Fournier, vale ficar com os dois? Vale ficar só com um? Vale abrir mão dos dois? Essa é a questão. E aí a gente entra direto nas mudanças que aconteceram hoje, né? O Brad Stevens saiu do comando da equipe, saiu da função de treinador para assumir a função de presidente de operações, que era a função que tinha o Danny Ainge. Desde 2004, o Danny Ainge estava nesse time. Desde 2003, o Danny Ainge estava no Boston Celtics. Nesse período foram só dois treinadores contratados. O Doc Rivers, que ficou até 2013 e que ganhou o título em 2008, naquele time que tinha Paul Pierce, que tinha Kevin Garnett e que tinha Ray Allen que chegaram, que tinha Rajon Rondo, chegou também. Então, foi um time histórico do Boston Celtics, aquele último título do Boston. Danny Ainge montou esse time junto com o Doc Rivers no treinador. Depois, em 2013, o Doc Rivers sai para assumir o Los Angeles Clippers. Quem chega é o Brad Stevens, vindo de Butler, né, no college. Então, só dois técnicos nesse período todo de 18 anos que a gente está falando do Danny Ainge. Um trabalho que foi bom em muitos aspectos, terminou com o título, mas que já estava se desgastando. Ele já estava querendo procurar uma saída para essa equipe do Boston Celtics. E a melhor forma que eles acharam foi o Brad Stevens assumir esse papel de presidente de operações, não ser mais técnico, e ele vai liderar a busca por um novo técnico do Boston Celtics. Até agora, duas opções foram se faladas na imprensa. Especulações. De Lloyd Pierce, ex-treinador do Atlanta Hawks, que foi demitido para a entrada do Nate McMillan, que era auxiliar dele no Atlanta. E o Atlanta melhorou muito depois da saída do Lloyd Pierce, mas de qualquer jeito é um treinador jovem, com um potencial muito grande. E Jason Kidd, também que é auxiliar atualmente, mas que pode assumir o comando do Boston Celtics, né? O Jason Kidd já treinou o Knicks, já treinou o Milwaukee Bucks, então a gente está falando de um cara que tem uma experiência, mas que tem vários episódios extra fora de quadra e que muito foi omitido pela NBA e muito foi
tirado do papel da NBA, e o Jason Kidd continua aí com o papel de auxiliar e tudo mais na NBA. Pra mim, os dois não são boas opções pro Boston Celtics. E eu não sei até que ponto o Brad Stevens iria olhar pro college pra ver um treinador. Dois nomes me vêm à cabeça como opções pro Boston Celtics. O Jay Wright, treinador de Vila Nova, que é um cara com muito potencial, muito talento, que já é auxiliar da seleção norte-americana, e fala-se muito que ele pode assumir a seleção norte-americana depois da saída do Greg Popovich. É um cara que tem experiência de título, tem experiência de montar bons times no college. O quanto que essa transição para NBA seria para ele, não sei, mas é um cara que está pronto para dar o próximo passo na carreira. E o outro, o Tony Bennett, né? Que é um cara muito bom de Virgínia, uma mente defensiva fantástica, que teria muito sucesso na NBA. Já montou grandes times com poucos recursos em Virgínia. Então seria um outro cara para se ficar de olho, podendo assumir o Boston Celtics, na minha opinião. E uma terceira opção de college é o Chris Bird, treinador hoje de Texas, que estava em Texas Tech, mas eu acho que muito improvável que ele vá para a NBA, porque ele recém saiu de Texas Tech para assumir o comando de Texas, então acho meio difícil. Mas essa é a questão, Brad Stevens assume o papel de presidente de operações, tem todas essas questões para lidar, extensões contratuais de Robert Williams, de Marcus Smart, permanecer ou não com Tristan Thompson e Evan Fournier, o que fazer com Kemba Walker, né? Os problemas de banco de reservas que o time tem, com essa falta de talento, de profundidade no banco. Então são algumas questões que o Brad Stevens vai ter que tomar. Vai ser uma off-season longa, uma off-season profunda para esse time do Boston Celtics, mas mudanças foram e são necessárias nessa equipe de Boston, que decepcionou demais nessa temporada da NBA. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, ative as notificações, sempre importante. Deixe o seu like, hein? Deixa o like pra gente se curtiu o vídeo, deixa o joinha. E a gente sempre faz esses vídeos pocket, esses vídeos express aqui pra falar um pouco de cada equipe, né? O Boston Celtics, que agora foi eliminado, só tem na temporada 2021-22 para o Boston Celtics. Então é isso, acesse o nosso site livebestobr.com e as nossas redes sociais livebsktbr. Valeu, gente, até a próxima.